Coloque as mãos no seu coração, feche seus olhos e vamos falar com Deus agora. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, o início dessa semana, que nós temos o privilégio, a alegria, o prazer, meu Deus, de poder estar aqui, na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade e dando condições ao Senhor, do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor, meu Deus, se agradar de nós e do Senhor, meu Deus, nos abençoar. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, os pensamentos que o Senhor reprova, os sentimentos, meu Deus, que não fazem parte da Tua vontade, palavras que nós falamos, bem como aquelas que não vieram do Senhor e que nós acabamos falando. Palavras, meu Deus, que nós não dissemos e o Senhor nos enviou, nos deu, nos colocou no coração, mas não cremos para sair da nossa boca. Eu peço, nos perdoa agora, Senhor. Passa com Teu sangue agora, nos purifica, nos perdoa por todos os pecados, ainda que não tenha sido pensamentos ou palavras, mas as obras, as atitudes, o nosso posicionamento, as nossas ações, que cada uma das obras que o Senhor, meu Deus, não agrada, que partiu de nós, que saiu de nós, que nós cometemos, nos perdoa, Senhor. Eu oro e entrego a minha vida e a vida de cada pessoa, junto com esse culto, essa reunião, esse templo e tudo o que nós temos aqui eu entrego ao Senhor, para que o Senhor venha nos usar, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar na nossa vida e venha nos levar a outro nível. E eu digo primeiro, meu Deus, um nível espiritual elevado, para que todas as demais coisas da nossa vida também sejam elevadas, que também cresçam e que acompanhem esse nível para o qual o Senhor nos envia. Senhor, nos ajuda, porque como o Senhor mesmo diz, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então nos ajuda, nos guia, nos conduza e nos abençoa. Eu peço a unção, o poder, eu peço a graça do Senhor sobre a nossa vida. Eu oro para que o Senhor esteja aqui conosco, porque sem a Tua presença, para nós, meu Deus, também não há propósito estar aqui. Por isso pedimos a Tua companhia, pedimos a unção do Senhor. Eu oro para que não seja apenas um culto, uma palavra sendo pregada, que não seja uma palestra, mas que seja, meu Deus, a voz do Senhor falando conosco. Que sejam os ouvidos do Senhor ouvindo as nossas orações e que sejam as mãos do Senhor, meu Deus, nos tocando e nos abençoando. Eu oro e consagro esse culto, entrego ele nas Tuas mãos e declaro desde já que seja na vida de todos nós uma bênção. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e creio na Tua obra e na Tua operação aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas às suas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022, 10 vezes mais e incomparável é a unção que eu recebo sobre a minha vida e assim será o meu ano, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para João, capítulo 17, versículo 18. João 17, 18. Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Deus deu ao Senhor Jesus uma missão
E a missão dele foi completa. A missão de Jesus foi completa. Quando nós pegamos aqui em Lucas 2:49, Jesus diz assim: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? E aí nós vemos em João 19:30, ele dizendo: está consumado. De que negócios que Jesus estava dizendo? Quais os negócios do Pai? Os negócios de Deus? Salvação. O negócio de Deus é a salvação da humanidade perdida, das pessoas que estão perdidas, que estão num caminho ímpio, as pessoas que são amigas do diabo, amigas do mundo e ainda inimigas de Deus. Quando nós pegamos aqui e lemos o que está escrito em 2 Coríntios 5:18, está assim: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma diga, inimigos, em amigos dele. Ele quem? De Deus. E nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Ai, ai, ai. Eu não vou fazer essa pergunta aqui não, porque eu sei que não ia caber para ninguém. Não vou nem fazer então, tá? Aquela pergunta assim: quem mais já conseguiu seguidor por uma cantora, por um cantor, por um artista, por um influencer, do que seguidor de vida para Jesus? Como eu sei que ninguém fez isso, então não vou nem perguntar, sabe? Daquelas que você já viu fulano? Você já viu que vídeos engraçados o fulano lá, ele faz? Você viu aquela moça? Você viu como que ela ensina a fazer maquiagem? E aquele rapaz, você já viu aquele rapaz lá que dá aqueles chutes, né? E que depois fala receba, né? Que é ou não é? Os homens que deram risada, eu sei que nunca viram isso, mas que estão agregando para Jesus. Isso eu não tenho dúvida, viu? Como as mulheres que já viram, né? Não passaram para frente aquelas moças que ensinam a se vestir, que fala para você, né, acertar se o teu corpo é menor, maior, mais largo, mais fino, né, teu rosto. Não. Isso é uma palavra que a gente precisa refletir nela sempre. A cada dia que termina, eu sou uma pessoa que eu levo mais gente, para pessoas, para alguém específico, ou eu estou, diga, cumprindo com a minha missão. Qual que é a minha missão? Lembra que nós lemos aqui? Jesus cuidou dos negócios do Pai. Fez bem feito? Mas ele morreu por nós e fazia parte da obra dele. Porque se ele não tivesse dado a vida por nós, nós não teríamos salvação. Porque nós não conseguimos cumprir a lei, né? E a lei é toda a lei, e então sermos salvos. Antigamente a salvação era pela lei, cumpra a lei e seja salvo. Hoje a salvação é por Jesus, ou seja, creia em Jesus. E aí você vai querer obedecer. E não é o contrário, não é eu obedeço para crer em Jesus, não, eu creio em Jesus, eu conheço Jesus, e a recepção do amor de Deus por meio de Cristo na minha vida me leva a mudar, a ser outra pessoa,
a me tornar numa outra pessoa, seja a condição de pessoa em que eu estou. Se eu estou na condição de filho de alguém, se eu estou na condição de irmão de alguém, se eu estou na condição de marido de alguém, se eu estou na condição de pai de alguém, se eu estou na condição de um servo de alguém, se eu estou na condição de senhor de alguém. Se eu conheço Cristo, Ele, diga, afeta a minha vida. Se a sua vida não foi afetada por Cristo, você não o conhece ainda. Está entendendo? Eu conheço Cristo. Como é que você conhece Cristo? Tem a camiseta com adesivo, tem no seu carro, talvez até tem tatuagem escrito Jesus, ou tem uma cruz, carrega uma corrente de ouro, de prata, de qualquer metal aí com uma cruz, mas e no seu coração? Atos 20, 24. A coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão. O trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Quantos aqui estão vivendo dessa forma? Tratando a missão que receberam de Deus como a coisa mais importante da vida. Poucos. Porque muitos ainda veem a palavra de Deus apenas como uma fonte de bênção. E não como o espelho para você ver quem é e se tornar uma pessoa idêntica, semelhante a Jesus, que é o que Ele nos propõe viver. Essa é a vida que o Senhor espera de nós. Colossenses 1, 25. Tornei-me um servo da igreja, porque Deus me deu um trabalho especial para fazer, que ajuda você. E esse trabalho é contar plenamente a mensagem de Deus. 1 Coríntios 12, 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Qual que é a diferença de missão e de ministério? Missão é uma obrigação. É um compromisso que tem aquele que conhece Jesus. Independente se você faz a obra dentro da igreja, o que aí já é um ministério. Independente se você é uma pessoa que usa uniforme quando está fazendo a obra, se você atua dentro desse espaço consagrado para isso, para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, todos nós temos uma missão. E a nossa missão, como nós lemos agora há pouco, e nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele, essa é a nossa missão. E tem uma frase que a bispa sempre usa que é: pregue o Evangelho o tempo todo, ainda, e se preciso, ela usa a expressão, use o quê? Palavras. Eu não prego o Evangelho, eu não prego sobre Jesus apenas quando eu falo de Jesus. Eu não mostro Jesus apenas quando expressões espirituais, expressões que estão na Bíblia saem da minha boca. Eu prego Jesus vivendo a vida que Ele me mandou viver. Eu prego Jesus falando, fazendo, agindo como Ele me mandou agir.
E isso é um ponto que eu, por exemplo, no propósito todo, hoje é o último dia do propósito. Mas eu vi a quantidade de pessoas que têm investido massivamente nos relacionamentos como nunca investiu. Tem gente que fala para o cônjuge, fala para os filhos, fala para os pais, fala para parentes, fala para familiares há muito tempo de Jesus. Fala da palavra, fala do que é o pecado, fala, né, o que Deus espera, fala algumas coisas e nunca ninguém quis saber de Deus. Tem gente que começou a investir nos relacionamentos que tem e a família começou a vir para a igreja. Porque se coloque no lugar das pessoas que convivem com você. As pessoas, elas não querem ouvir mais um sermão. Elas não querem. As pessoas querem ver Deus na vida de quem diz que tem Deus. Está entendendo? As pessoas querem ver Deus, elas não querem que você fale para elas que Deus é bom, Deus ama, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera, Deus levanta, Deus faz, Deus quer. Essas pessoas querem ver. E quantos que estão fugindo dessa missão? Nós podemos ter missão, a Bíblia diz que há diferentes, vários tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministério é o que nós desenvolvemos e aplicamos para os domésticos, para a família da fé. Quem é a família da fé, gente? A igreja. Essas pessoas aqui é a sua família da fé. Então, é para isso que existe o ministério. Então, eu posso ter o ministério de pregar, tem quem tem o ministério de cantar, tem quem tem o ministério de organizar, tem quem tem o ministério de interceder, tem quem tem o ministério de cuidar, tem quem tem o ministério de organizar, tem quem tem o ministério de limpar, tem quem tem o ministério de cozinhar, tem quem tem o ministério de cuidar de crianças, e assim vai. Esses são alguns dos vários ministérios que uma pessoa pode desenvolver para usar os seus dons em prol da obra de Deus e cuidar da família da fé. Mas a família da fé é constituída por aqueles que nós alcançamos pela nossa missão. Então, só dá para desenvolver o ministério quando a missão foi cumprida. Alguém teve que cumprir com a sua missão. É igual a bispa sempre fala. O que aconteceu com ela, na família dela, com o filho dela, foi um gatilho que Deus acionou na vida dela para ela cumprir com a sua missão, e hoje ela tem um ministério de formar pessoas para que também cumpram a sua missão. Ou seja, o filho dela teve um problema, epilepsia, problema mental, que aquilo levou ela para Deus, aquilo fez ela conhecer a Deus, depois teve problema do acidente, que fez ela fazer um voto com Deus, e ali não só mais a missão seria cumprida, como o ministério dela seria desenvolvido. Ministério é para a igreja, missão é para quem ainda não é família de Deus, é para quem ainda não é amigo de Deus. É com a missão, e a missão é uma obrigação de quem conhece a Cristo, de mostrar Cristo para as pessoas que ainda não conhecem, para as pessoas que ainda não se familiarizam com Ele. É uma maneira de nós atrairmos as pessoas. E eu te pergunto, se você for uma pessoa que escandaliza, você vai atrair as pessoas para Deus? Não vai.
Se você é uma pessoa que escandaliza, que você diz para todo mundo que você serve a Deus, que você crê em Deus, que você serve a Cristo, mas da sua boca só saem palavras negativas, você com Jesus está juntando ou está espalhando? Espalhando. Não, mas eu tenho um ministério. Não adianta a gente ter um ministério se a gente não cumpre com a missão. Ninguém é chamado só para desenvolver ministério. Todos nós temos uma obrigação de cumprir com a nossa missão. Porque na tua casa é missão. Porque na rua é missão. Porque no dia a dia é missão. Ministério é para dentro da igreja. É para aquele grupo que alguém já cumpriu com a missão na vida daquelas pessoas. Alguém já mostrou Cristo para elas. Aqui eu não te mostro Cristo. Aqui eu falo sobre Ele. Aqui eu prego sobre Ele. Aqui eu pego a Bíblia, a palavra de Deus, e eu passo informações que estão na palavra para você. É ou não é verdade? É dentro da minha casa que eu vou mostrar a fé que eu professo. É no meio da sociedade que eu vou mostrar o Deus que eu creio. De verdade, não é aqui que eu vou mostrar para alguém um Deus que eu creio, porque aqui já está tudo certo, eu tenho a Bíblia, eu tenho versículos, aqui eu vou ler e eu vou falar de Jesus, não vai ter outra coisa. Aqui eu não estou sendo testado, aqui não tem situações difíceis, pessoas complexas que eu tenho que lidar direta ou indiretamente, e a minha reação vai mostrar. Não. E quantos não têm buscado de Deus, né? Graça, unção, para desenvolverem aquilo que a Bíblia está nos chamando para fazer, para viver, que é a missão que Deus nos deu. 2 Coríntios 5, 20. Estamos aqui falando em nome de Cristo. Esse aqui é um dos grandes erros que eu vejo. Isso não é algo que eu estou falando agora, já às vezes eu falo sobre esse assunto. Esse é um dos grandes erros que eu vejo a igreja atual cometendo. As pessoas, por exemplo, não entendem o que quer dizer estamos aqui falando em nome de Cristo. Quando você se apresenta para alguém como um cristão, o que subentende-se ali? Vou te dar duas opções. As pessoas esperam que tudo que você falar, você vai falar com aquela terminação. Fulano, eu estou aqui em nome de Jesus. Fulano, eu sou o profissional tal em nome de Jesus. Fulano, eu vou te vender produto tal em nome de Jesus. Fulano, eu conquistei tal coisa em nome de Jesus. Essa é a primeira opção. Ou as pessoas esperam ali alguém que fale, que haja. E vamos falar então de palavras, de comunicação. Ou as pessoas esperam alguém que se comunique como da mesma forma, semelhante a Jesus. Qual das opções que você acha que é a verdadeira? Primeira ou segunda? Segunda. E onde que está o erro da igreja? De muita gente. Tem gente que depois que passa a ouvir algumas expressões como amém, glória a Deus, aleluia, está amarrado, está repreendido. Se Deus quiser, tudo no tempo de Deus.
se Deus permitir. E claro, a maior de todas elas, a mais corriqueira, a mais de todas, né? Em nome de Jesus. Eu vejo que tem gente que depois que passa a aprender novas expressões, limita-se apenas a repetir expressões. Nós somos aqueles que não é o que Deus está esperando, não é que nós tenhamos apenas expressões. Quando está escrito, estamos aqui falando em nome de Jesus, é representando Jesus. Quando você se apresenta como uma pessoa de Deus, as pessoas vão considerar que o que você está falando, ainda que você não use a expressão Jesus, ainda que você não use a expressão Deus, as pessoas vão olhar para você e vão esperar de você as obras, as atitudes, a postura de Deus. E é aí onde tem muita gente passando por cima da missão. Porque Deus não nos faz conhecê-lo primeiro, porque, por exemplo, os nossos familiares, para a gente representar mal Ele. Deus não nos dá esse privilégio, essa bênção, de saber primeiro quem Ele é, para a gente representar Ele mal diante da nossa casa, no nosso casamento, da nossa família, diante dos nossos colegas de trabalho e, inclusive, diante das pessoas, às vezes desconhecidas, mas que nós temos a oportunidade de levar a elas a boa nova do Evangelho. E a boa nova não é só falar Jesus te ama, mas é ter aquela atitude, por exemplo, que ninguém teve por aquela pessoa, e despertar nela, né, aquele interesse. Quem é essa pessoa? Por que ela é diferente? E daí vem nós sermos separados. Por que a Bíblia diz que não há amizade entre o mundo e um crente? Porque o que há no mundo é inimizade com Deus, contra Deus. Não dá para você viver os prazeres do mundo e servir a Deus. Não dá. Como a mesma coisa uma pessoa que ainda tem o dinheiro como seu Deus. Você pode até ter chegado na igreja naquela ideia de, eu estou indo para a igreja para Deus me dar condições de eu pagar minha dívida, de eu arrumar um emprego, de eu conquistar o meu carro, de eu conquistar a minha casa, de eu conquistar tal coisa, tal bem. Deus pode fazer, mas esse não pode ser o teu propósito de vida. Esse não pode ser o teu projeto de vida, só o dinheiro, ou só aquilo que o dinheiro pode pagar, não. As nossas maiores conquistas têm que ser aquelas que não têm valor, aquelas que são inestimáveis. Uma conquista que não tem preço, uma mudança que não tem dinheiro que pague, uma situação que venha acontecer com você que você não tem como pagar por ela, comprar ela. É igual uma cura. Quanto custa uma cura? Tem coisa que se você for no melhor médico, no especialista daquela área, ele não consegue fazer por você. Mas Deus faz. E Deus não faz para que você pague Ele, para que você dê dinheiro. Deus faz porque você creu e porque Ele te ama. Então, quantas vezes que o que Deus está esperando, tem coisas que a gente pode fazer por pessoas que custam dinheiro. E até essas algumas pessoas não se dispõem, não se propõem a fazer. Pagar uma refeição para alguém, ajudar aquela pessoa que você está vendo que precisa, que você pode, Deus colocou no teu caminho. Mostrar que, inclusive, Deus te abençoa a esse ponto. E
você hoje tem para dar, para emprestar, e não precisa tomar emprestado como em outro tempo da vida já tomou. Como é bonito ver essa obra, né? Quando chega uma pessoa na igreja quebrada, falida, miserável, e Deus levanta ela, Deus abençoa ela, e ela pode hoje dar para quem já emprestou para ela. Ela pode hoje emprestar para quem já emprestou para ela. E quantas vezes que essa pessoa faz, ajuda, abençoa e ainda faz melhor do que recebeu. Isso mostra Deus na vida de uma pessoa. Porque quem está recebendo pensa, olha, e pensar que eu já ajudei, eu já dei, eu já emprestei dinheiro, hoje essa pessoa que faz por mim. Eu nunca imaginei que ela chegaria a esse ponto. Mas ela não chegou a esse ponto porque o foco dela foi o dinheiro, mas porque Deus era o foco dela, porque ela deu ouvidos a Deus, porque obedeceu a Deus, inclusive essa atitude é uma atitude de obediência a Deus, de fazer para o próximo o que é possível, o que é acessível, ou seja, o que está ao nosso alcance. Quantas pessoas estão deixando de fazer, pelo próximo, aquilo que está ao seu alcance? Por quê? Porque a mentalidade ainda não é a mentalidade certa. Porque a Bíblia diz que servir começa onde, gente? Onde? Na mente. Não adianta você ser aquela pessoa que tem um trabalho social, por exemplo, como a manutenção na Praça da Sé, uma vez por mês, você vem naquele dia e você ajuda a pegar as grades, você pega o caldeirão de sopa, você pega as marmitas, e dá, e doa, e apoia. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem nos chamado, cada um de nós, para vivermos coisas que nós não imaginamos esse ano. Em todas as áreas, a palavra é 10 vezes mais. Em todas as áreas. Inclusive na área financeira. E tem gente que Deus tem chamado para doar. Tem gente que já sabe que foi tocada como nunca foi antes, que foi incomodada como nunca foi antes, para doar, para fazer algo por alguém, para fazer uma oferta para a obra, para abençoar a vida de uma pessoa específica, determinada. E deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tem gente que fala assim, não, eu vou lá no trabalho da Sé e vou apoiar. Não, quando Deus está querendo que você tire algo teu, e eu não estou falando só pegar, colocar no envelope da oferta, não. Às vezes Deus já falou para você sobre alguém. Deus já te tocou, Deus te conduziu para você fazer algo por alguém, mas de repente você é aquela pessoa que ainda não sofreu aquela transformação a ponto de tirar de si para acrescentar, para agregar alguém. E talvez você esteja se convencendo, não, mas eu vou no trabalho tal. Eu ajudo, eu apoio, eu dou, não. Uma coisa é você fazer parte daquele trabalho, apoiar. Outra coisa é você tirar de você e fazer por alguém, ou fazer pela obra como Deus está te mandando. Porque tem gente que é boa para isso, tem gente que é boa para dar o que não é dela. Sabe? É boa para tirar o que não é dela. Eu vejo, por exemplo, tem gente que pega e fala assim, vai lá para a igreja que lá eles vão te dar comida, eles vão te dar uma cesta básica, eles vão te dar roupa, eles vão te dar isso, aquilo outro. O pessoal muitas vezes nem sabe. É aquela expressão, não, na igreja tem que ter. Só que pergunta quanto que a pessoa ajudou. Pergunta. Às vezes a pessoa bateu na casa dela. Está entendendo? Me dá um prato de comida aí. Não, vai ali na igreja. Esses dias aconteceu isso aqui.
Alguém veio e falou, o fulano mandou eu vir buscar isso, isso e isso aqui, porque aqui ia ter para me dar. Falou, o que tiver a gente vai ajudar, vai apoiar, né? Mas tem um processo, tem gente que está esperando também. Aonde que é que você foi mesmo? Lá em tal lugar, assim, 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 assim. Eu estou indicando. Não. A igreja está aqui para isso, gente. Todo dia a igreja dá alimentação, comida, passa gente aqui o dia inteiro, roupa, ajuda de várias formas, ora pelas pessoas, orienta, aconselha, repreende o mal se a pessoa estiver oprimida, possessa, endemoniada. A igreja está aqui, as portas, é o que a bispa falou mais cedo. Esse é um lugar de portas abertas. Isso não vai mudar. Não vai mudar se mais gente ajudar, doar ou não vai mudar, vai continuar acontecendo. Na época da pandemia, que tantas coisas, né, se reduziram, diminuíram, né, coisas que ficaram até escassas, a igreja não parou de fazer, não parou de ajudar, não parou de agredir nessa área social. Mas eu vejo quantas pessoas têm a oportunidade de cumprir com a missão, aumentando a família de Deus, trazendo pessoas para serem amigas de Deus, no lugar que elas foram colocadas para representar Cristo, e elas não representam bem. O que sai da boca delas não está representando bem Cristo. A postura familiar delas, como mulher, como marido, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como primo, como neto, não está representando Cristo. E assim você não cumpre com a sua missão. Vamos a algumas passagens. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Marcos 16, 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Foi a pergunta de Jesus para quem? Para os discípulos. Deixa eu dizer uma coisa, a gente que representa Deus, a Bíblia diz que os mestres serão tratados com maior rigor. Tem coisa que não pode sair. Jesus perguntou, uns falam que o Senhor é isso, outros falam que o Senhor é aquilo, outros falam que o Senhor é tal coisa. Jesus disse, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? O que vocês dizem? A expressão foi essa mesmo. O que vocês dizem que eu sou? Porque, como é que eu pego essa palavra? Às vezes, as pessoas que falam pior da família da fé, que é a igreja, as pessoas que falam pior da igreja, pior do evangelho, são as pessoas da igreja. Sabe aquela propaganda ao contrário? Como é que um dentista ele consegue mais clientes? Não sei se você sabe, algumas áreas, por exemplo, vamos falar, nem o dentista, mas escritório de advocacia, não sei se você sabe, não pode ter publicidade, esse tipo de atividade. Não pode. Não pode ter publicidade, propaganda. Então, a maioria dos clientes de um escritório de advocacia, como é que são alcançados? Indicação, que é o famoso boca a... Quando uma pessoa fala assim,
procura o advogado tal porque ele é bom, ele fez uma causa para mim, olha, ele é disciplinado, ele não perde prazo, ele é estudioso, ele entende da lei e ele ganhou minha causa. A propaganda é boa, é ou não é verdade? Mas quando a pessoa diz assim, ó, aquele advogado ali, ó, ele é relaxado, ele perde prazo, ele não estuda direito, tanto que ele não viu que tinha uma lei que me dava tal benefício, que me dava tal condição, ele não viu, passou, o juiz disse que estava errado o processo. Essa é uma propaganda ruim. É uma má propaganda, é ou não é? Porque se você ouvir isso, você vai nesse advogado, o último que eu dei o exemplo? Não vai. E eu pergunto para você, quando você fala, porque uma das coisas que as pessoas associam com Deus é o que mais é associado com Deus hoje, gente? Com Deus, o que mais se associa a Deus? Igreja. Igreja é para falar de Deus, é ou não é? É para pregar a palavra de Deus, é ou não é? Igreja. Então eu pergunto, como se fosse Jesus, a gente sentado aqui, pegando um pão daquele asmo grande, passando um por um, e todo mundo ali aprendendo com Jesus. A gente sentado aqui, se eu te perguntasse, e você? Quando você fala de igreja para a tua família, quando você fala de igreja no teu trabalho, quando você fala de igreja para pessoas que sabem que você é de uma igreja, o que você diz? Você fala bem? Você traz pessoas? E quando eu digo traz pessoas, é se ajunta para a igreja? Ou você é mais um daqueles que criticam, que fala mal, que questiona? Eu acho triste quando eu vejo que tem uma conversa, uma fofoca que está na igreja, aí você vai atrás saber de onde veio, né? Quem começou aquilo, quem está falando daquilo, aí você vai numa pessoa que te leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? Porque um ouve e fala para o outro ouve e fala para o outro. Aí quando você vê, até ímpios que nunca pisaram na igreja, estão ouvindo, estão se escandalizando, e estão ficando mais longe de serem amigos de Deus, do que antes deles ouvirem qualquer coisa sobre a igreja. Acredite. Por isso que um ímpio, um ator, um comediante, um humorista, que não tem escrúpulo, não tem temor, não sabe quem é Deus, que é um frio, um gelado falar da igreja, zombar, deduzir, julgar, é uma coisa. Nós falarmos para o ímpio, nós falarmos para o ímpio e depreciarmos a igreja, não cabe, está errado, não deve ser a nossa postura. E tem gente que não vê que quando critica a igreja, quando critica qualquer igreja, você está prejudicando o plano de salvação para aquela pessoa. Porque tem gente que precisa de argumentos, e aí ele recebe um argumento de quem está dentro da igreja. Não, mas eu não falo da minha, a maioria dos ímpios não separa isso. Para eles, tudo é de igreja, você é de uma igreja, você está falando da igreja, não importa qual, se é a tua ou se é outra. Se você não tiver algo bom para falar de uma igreja, não fala nada. Não fala, porque é o que Paulo disse. Uns pregavam, na época dele já, uns pregavam o evangelho por dinheiro, outros por vaidade, outros por rivalidade,
que ele disse? Todo mundo tem que parar de pregar. Foi isso que ele disse? Não, ele disse assim, pelo menos o evangelho está sendo pregado. Porque o evangelho apontava para quem? Para quem, gente? Para Jesus. Então, para Paulo, não importava qual era a motivação de alguns pregarem o evangelho. Porque o evangelho, que é a palavra de Deus, estava apontando para Cristo. Então, importa que o evangelho seja pregado. E nós temos que ver dessa mesma forma. Ah, porque tem igreja. Ah, porque tem... Amém, deixa a igreja. Tem público. É igual nós estarmos aqui pensando em tantos assuntos, tanto hoje de manhã como no domingo passado, a bispa ainda falou sobre isso. Alguns estão preocupados se o batismo é para criança, para adulto, se vai acontecer o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, no final. Se vai ser um evento misterioso para todos, para muitos, e só revelado para os crentes, para quem vai ser arrebatado, ou se vai ser um evento único que todo mundo vai ver. Não adianta. Porque seja quem está certo na sua visão do arrebatamento, seja quem está errado, ou seja, se ele acontecer antes ou depois dos eventos trágicos que a Bíblia menciona, o que importa é a pessoa estar preparada para o arrebatamento. É ou não é verdade? E não se ele vai acontecer num tempo ou em outro. Nós temos que estarmos preparados para o arrebatamento. E não na condição de acertar quando vai ser. Ah, mas quando? Qual a data? Jesus disse que isso não cabe a nós. E essa data não vai ser revelada para alguém. Toda vez que aparecer alguém dizendo para você, o arrebatamento da igreja vai ser tal hora, tal dia, tal mês, tal ano, esquece. Isso não existe. Nem o Senhor Jesus deu essa resposta quando lhe foi perguntado. E vocês? Perguntou ele, quem dizem que eu sou? Importa muito o que você está dizendo da igreja do Senhor. E eu não vou nem dizer, o que eu estou dizendo de Jesus importa, não. Porque a mesma boca que fala bem de Jesus, que ele liberta, que ele cura, que ele restaura, que ele renova, não pode falar mal do corpo dele. É ou não é verdade? Porque a igreja é o que, gente? É o corpo de Cristo. A igreja são as pessoas que assumiram a missão e o ministério do Senhor Jesus. E que estão nessa terra, no lugar dele, para levarem as pessoas a provarem do amor de Deus por meio de Cristo Jesus, a cabeça da igreja. Lucas 24, 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. João 20, 21. Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós somos enviados. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quem é a pessoa que está dando testemunho de Jesus? Aquela que tem o Espírito Santo. Se você já conhece a palavra, já sabe a vontade de Deus, mas ainda se nega, ainda que você diga assim, não, mas eu não nego. Se você se omite, você se nega. Se quando você tem as palavras para falar para alguém, você se cala, você se nega.
Se quando você tem obras para fazer por alguém você não faz, você se nega. Se quando você tem a visão, a sabedoria, a inteligência e a condição para fazer algo para alguém, apoiar alguém, impedir algo, você não faz, você se nega. Se quando você tem a direção e o dinheiro para abençoar alguém, a direção de Deus e a condição que Deus te deu, e você não faz, não abençoa, você não planta aquela semente, você se nega. Você não está cumprindo com a sua missão. E todos nós fomos feitos, como você está vendo aqui, para uma missão. E a missão para a qual nós somos chamados e fomos feitos é a missão de agregarmos. Mateus 28, 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Quem aqui já foi batizado? Você não pode deixar. Você que já se batizou, você não pode passar por um ímpio. E mesmo por um justo, que sabe do seu compromisso com Deus, sem que você marque a vida dele. E quantas pessoas estão desprezando essas oportunidades únicas às vezes que tem? Que tem gente na vida que você vê uma vez, por alguns momentos, por alguns minutos, e talvez você não está fazendo nada para que essa pessoa fique no mínimo curiosa. Por que essa pessoa é tão especial? Essa é a pergunta, esse é o questionamento que as pessoas devem fazer a nosso respeito. O que essa pessoa tem que ela é tão especial? Que ela é diferente. Ela não é comum. Ela não é como todo mundo. Porque um dia alguém nos marcou. Alguém fez algo que chamou a nossa atenção. E chamou a nossa atenção para Deus. Muitos daqui viram a bispa pregando, falando, e quando ela falava, não é que você gostou dela, mas o que ela falou mexeu com você. As palavras, o jeito, o testemunho, e aquilo fez você querer saber mais. Aquilo te levou a aproximar de Deus. Aí você pode dizer assim, mas eu não tenho o dom de pregar. Tem gente que traz pessoas para a igreja sem usar sequer o nome Jesus Cristo. Que traz as pessoas para serem amigas de Deus por conta da conduta delas, da atitude delas. Esses dias eu falei com alguns rapazes, garotos, que me disseram isso. Sabe por que eu vim à igreja? Eu disse não. Ele disse, porque a minha mãe mudou demais. Sabia que ela nunca me convidou para a igreja? Eu disse, que legal. Nunca me convidou, nunca me chamou para a igreja. Mas a minha mãe era de um jeito que depois que ela começou a vir à igreja, ela mudou tanto, que eu falei, eu quero ver o que estão fazendo com ela lá para ela ter mudado tanto. No caso, para melhor. Ela parou de tratar a gente mal, ela passou a gastar mais tempo conosco, que hoje ela tem menos tempo, mas ela tira um tempo conosco. Ela parou de xingar dentro de casa, de ficar nervosa, de fazer algumas coisas que ela fazia. Isso foi tão bom que eu quero saber. Falei, então venha e veja.
Ah, mas o que foi feito? Falei, a palavra. Falei, tem gente que ouve a mesma palavra e continua do mesmo jeito. Sua mãe quis mudar, sua mãe pegou a palavra para ela. Ela não achou que o problema da vida dela eram vocês, era o seu pai, que era o lugar, que era o político, que era o bairro, que era qualquer coisa. Ela viu, eu sou. Então, se eu sou o problema, eu também posso ser a solução. Eu quero aprender com o Senhor. Agora, então, virar a solução da minha vida. Eu quero agora me desenvolver em Deus, para que dê o peso para todo mundo, a indesejada, a chata, né? A negativa, eu me torne uma pessoa que quando olharem para mim vejam Cristo, porque antes eu não conhecia Deus, agora eu conheço. Então agora, se antes eu me parecia com o diabo, agora eu tenho que me parecer com Deus. Ezequiel 3,18, essa palavra é uma das palavras mais importantes que tem na Bíblia. Para quem já conhece a palavra. Você deve adverti-los, para que eles possam viver. Se você não falar, não advertir os ímpios a parar de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu colocarei sobre você a responsabilidade pela morte deles. O Senhor falando com Ezequiel. Sabe quando a gente pensa, não, mas quem sou eu para falar tal coisa? Você não tem que, olha, vamos jogar por terra aquela ideia de ser o julgador. Fulano, você está errado. Fulano, não é assim, não, avisa. Ó, fulano, Deus não se agrada disso, não pesa a vida das pessoas. Ontem ainda eu falava isso para alguém, falei, olha, sabe por que às vezes, de tempo em tempo, sua vida é pesada? Porque quando você tem a oportunidade, às vezes até de fazer nada, sabe quando você não faz nada, algo do tipo ficar calado, você alivia as pessoas? Alguém conhece alguém assim ou não? Que se ficar calado é um alívio para quem estiver perto? Alguém conhece alguém assim ou não? Hã? Pouca gente. Eu conheço. E se elas ficarem caladas, elas vão gerar alívio. Sabe o que é gerar alívio calado? Que às vezes você já, né? Quantas vezes eu já atendi, principalmente maridos, que falavam assim, você sabia que tem dia que eu só peço para Deus eu chegar em casa e minha mulher não falar? Só dela não falar nada, vai ser um alívio e tanto. Não cobrar. Não fazer aquelas perguntas. Não me apontar para alguma coisa. É claro, tem homem que é assim também, mas a gente reconhece que tem mais mulher que pesa falando do que homem. É ou não é verdade? Tem mulher que pesa a vida do marido. Por exemplo, tem mulher que não pode ver o marido. Sabe aquele cara que trabalha, faz? Deixa eu falar uma coisa para as mulheres aqui, não é sendo machista não, mas para os homens também. Vou falar isso para ambos. A gente precisa saber, e eu vejo isso acontecendo às vezes, essa falta de tato, de sensibilidade, estragando relacionamentos. Eu vejo os maiores problemas dos casamentos, hoje, primeiro financeiro. Tem gente que casa para ver se tem no outro aquele arrego, né? Tanto homem como mulher, não é só uma coisa que antigamente acontecia mais com mulher, hoje tem homem também, que quando algo não sai da mulher, não chega aquele dinheiro, ou o dinheiro não vai para aquilo que ele queria, ou o dinheiro não vai para o bem, ou não vai para o propósito que ele quer, aquilo já deixa ele furioso, faz com que ele fique rude, grosseiro. Tem a mulher também que quer que todo o dinheiro seja canalizado para as ideias, os desejos e a maneira dela de viver, de pensar. Quando alguma coisa desvia, aí as brigas iniciam.
e elas são brigas homéricas e terríveis e diabólicas, porque nesse meio o diabo entra, e o diabo arrasa, o diabo cria divisões. Mas uma coisa que às vezes eu escuto, e que é tão evitável, sabe aquela pessoa que às vezes, entenda bem, eu sempre falo, a gente precisa ter equilíbrio para ouvir a palavra, equilíbrio, não é ser extremista, né? Aqui no altar mesmo nós pregamos, não fica em rede social, não fica vendo vídeo o dia inteiro, não fica assistindo o que não presta, não fica, gasta o seu tempo em coisas úteis, se envolve com coisas boas, ou não é verdade? Mas às vezes você precisa ter sensibilidade, você precisa ter discernimento, que tudo tem um tempo. Às vezes o teu marido ou a tua mulher trabalhou o dia inteiro, acordou cedo, de madrugada, e ralou. Trabalhou, correu, arrumou, organizou, cuidou de criança, e lidou com gente difícil, né? E teve que se submeter a algumas coisas, para não perder o emprego, para levar dinheiro para casa, para pagar conta, e tem um desgaste, é o cansaço, é a dificuldade, e vai longe às vezes, e anda distâncias, e tem ainda trânsito, e tem isso, e aí chega em casa, tem compromisso, tem trabalho, tem que dar atenção para a criança, tem alguma tarefa que tem que ajudar. Aí tem aquele tempo que a pessoa, sabe, ela precisa, sabe aquele tempo que você precisa relaxar? Que há um tempo que nós que não somos máquinas, precisamos relaxar, ou não é verdade? Então, às vezes, por acaso, a pessoa pode sentar e ver alguma coisa boba, um vídeo bobo, ler alguma coisa do interesse dela, no celular, querer sentar um pouco ali, assistir a alguma programação na própria televisão, que não é ilícita, que não é um conteúdo ali pesado, é algo só para ela relaxar. Aí vem o cônjuge dizer: você vai ficar aí assistindo isso, vendo isso? Você não tem nada mais o que fazer? Pronto. Fala para mim, é sabedoria isso? Só se for sabedoria de Satanás. Mas... Por favor, gente. Por favor, uma vez uma pessoa falou assim para mim. Eu estava atendendo um casal, e a mulher, né, não estou falando que é só mulher que fala isso, tem homem também que é sem noção. Mas a mulher falou: às vezes ele chega em casa, tal, é 10 da noite, depois, mulher, depois de ter passado um dia inteiro fora de casa, trabalhando, ele chega em casa 10 da noite, se esparrama no sofá, e vai ficar vendo vídeo bobo no celular. Aí ela falou assim: eu duvido que o senhor faria isso. Falei: você acha que eu, quando vou relaxar, vou fazer o quê? Eu vou orar? Você acha que eu chego em casa, quando eu quero relaxar, eu dobro o joelho e vou orar a Deus? Espera aí. Não vou dizer, eu não sei exatamente o que ele vê, o que ele assiste, mas tem aquele momento que a pessoa precisa de um tempo para ela. Às vezes o que é bobo para você, para a pessoa é apenas um momento dela. Está entendendo? Tem gente que quer sentar, comer um pouco em paz, tem gente que quer ver alguma coisa que ela acha engraçada, tem gente que quer ler alguma coisa, um assunto do seu interesse. Agora o que não dá é você ter uma pessoa do teu lado que vem e te pesa a vida, que vem acusar. Porque você vai ficar aí, como se a pessoa não fizesse nada na vida, como se ela não ajudasse, como se ela não acrescentasse, como se ela não apoiasse em nada.
E eu não estou dizendo aqui que alguém ficar o dia inteiro na televisão, que alguém ficar o dia inteiro no celular, que alguém perder horas a fio numa rede social. Mas eu estou dizendo que todo mundo tem um seu momento. E não é porque a pessoa está ali um momento que aquela é a vida dela. Você está entendendo ou não? Inclusive você que é o cristão, não seja o fardo pesado, não seja aquela bigorna de ferro que alguém vai soltar no ombro dos outros. Você tem que ser o alívio, o que alivia a vida das pessoas, e aliviar é bíblico, quem dá alívio, alívio receberá. Nós não temos chamado de Deus para sermos peso, para sermos pesado na vida das pessoas, mas temos chamado para ser alívio. Alívio para o seu cônjuge, alívio para os seus pais, alívio para os seus filhos. Quanta gente que está dando um péssimo testemunho nessa área. Porque quando abre a boca para julgar, para acusar, para condenar. A pessoa é o juiz, é o promotor, é o policial que leva para dentro da grade da prisão. Não! A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele foi perfeito, Ele deu a vida por nós, e não é Ele que nos condena, Ele é que nos absolve. Será que a minha atitude para com os meus, ela parece mais a atitude de Cristo, que absolve, que alivia, que perdoa, ou está parecendo mais a atitude do acusador, que é Satanás? Se faça essa pergunta. Quantos filhos criaram asco da igreja? Porque os pais nunca elogiavam, nunca falavam que uma obra era boa, que uma atitude, que ter feito a tarefa, que ir para a escola, tirar uma boa nota, que uma expressão que usava, que uma tarefa de casa que fazia, né, que uma ajuda que dava. Obrigado, filho, que legal, você é talentoso, você é capaz, você é bonito, você é isso, você é bom nisso, legal que você está comigo. Nunca falava. Mas criticar, condenar, julgar, pesar a vida, foi uma infância que quantas crianças e adolescentes passaram com os pais pesando. Isso não pode. Isso não pode. Não. Ou isso, você é isso, hein? Você vai ver. Não, isso não é a maneira como nós falamos de Cristo, como está aqui. Estamos aqui falando em nome nós estamos aqui falando em nome de Cristo. Você não pode, a tua obra, a tua atitude, a tua vida não pode estar falando em nome do diabo, representando na tua casa, na tua família, no teu trabalho, para as pessoas com quem você convive. Você não pode estar representando Satanás. A nossa missão é representar, é como Deus falou, é nós atrairmos mais pessoas para serem também amigas de Deus e não inimigas dele. E o Ezequiel fala que a gente deve advertir. O Senhor falou para ele. Mas não é pesar, não é condenar, é mostra. Fala com amor. Fala dando para a pessoa uma saída. Nunca só fale que uma pessoa está fazendo uma coisa errada, sem mostrar para ela como é que ela sai daquilo. Principalmente filho. Como é que você ajuda uma criança chegando nela e falando assim, o que você está fazendo está errado? E aí? Ajudou ela? Pode ser que a outra vez que ela fizer a mesma coisa, ela faça errado de uma outra forma, porque você não falou para ela, assim não, faça dessa maneira, que é bom. Não é muito melhor? Tem coisa que a gente é porque não sabe. Quantos de nós falamos palavras erradas porque não sabemos a maneira certa de falar? É ou não é verdade? Tem gente que fala palavras e está falando, está repetindo, fala, conversa,
e não tem nem noção de que aquilo está errado, que aquela palavra, aquela expressão está errada. Então não adianta chegar numa pessoa e falar, você está falando errado. A pessoa vai dizer, no quê? Você tem que dizer para ela, é assim, e não daquele jeito. É dessa forma, e não como você fala. Da mesma forma, é tudo na vida de uma pessoa. Não adianta só você dizer para uma pessoa que ela está errada, que ela está no caminho errado. Mostra o caminho certo para ela. Dê a ela condições dela entrar no caminho certo. Dê condições dela fazer a coisa certa. Dê condições dela conhecer Deus como ela ainda não conhece. Dela estar na presença de Deus, como talvez ela nem sabe como entrar. Dela saber que o Senhor Jesus a ama, que tem o Espírito Santo, como nós lemos aqui. 2 Coríntios 5, 20. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar de lado suas diferenças, a entrar no trabalho de Deus e a fazer as coisas corretas entre eles. Estamos falando por Cristo agora. Tornem-se amigos de Deus. E aí lá em 2 Coríntios também, no próximo capítulo, que é o 6, versículo 1, está assim: somos cooperadores de Deus, por isso vos suplicamos, não permitais que a graça que recebestes de Deus seja em vão. Ou seja, o que eu recebi de Deus não é só para entrar na minha vida, no meu cérebro, me dando inteligência, no meu coração, gerando sabedoria e ficar nisso. Quando passa por mim é para multiplicar, é para eu agir de forma boa, correta, agradável, é para eu falar as palavras que remetem a Jesus, ainda que eu não use o nome dele. É para que a minha personalidade seja moldada à personalidade de Cristo, e não para que eu continue inflando, inchando o meu ego, mas para que eu diminua e cresça em mim Cristo, e as pessoas inevitavelmente vejam Cristo em mim, que elas vejam Cristo nas minhas obras, nos meus pensamentos, quando elas ouvirem, quando elas verem como eu penso, pelas minhas obras, quando elas ouvirem pelas minhas palavras, para que elas percebam Cristo em mim na minha presença, que é leve para elas, igual era a presença de Jesus. Que elas vejam o amor de Deus pela minha atitude para com elas, porque o amor não é um sentimento, é obra. E Jesus não amou ninguém sentindo algo, Jesus amou curando, libertando, ajudando, multiplicando pão, multiplicando peixe, transformando água em vinho para alegrar as pessoas naquele casamento, a começar pelos noivos. O amor de Deus não é um sentimento. O amor que se manifesta por pessoas de Deus não é sentimento, mas são obras, e obras acessíveis, e obras que nós já sabemos, e muitas vezes temos nos negado a fazer. E por isso que muitos de nós não têm visto mais a glória de Deus, porque quando a glória passa por nós, nós interrompemos essa glória. Pare de interromper a glória de Deus na sua vida e pela sua vida. Nós fomos feitos e chamados para uma missão. Não se negue mais a viver, a cumprir e a executar a missão que Deus te chamou para viver. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, Paulo disse assim: minha vida não tem nenhum valor,
a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Obra de contar aos outros as boas novas sobre a maravilhosa bondade e sobre o amor de Deus. A semana passada nós louvamos a Deus e declaramos pelo Salmo que o amor de Deus é maior do que a nossa vida. Uma vez que você conhece Cristo, não é possível você continuar vivendo de forma egoísta, preso e envolvido ou envolvida com os mesmos valores de sempre, limitado a fazer as mesmas coisas que sempre fez, a agir como sempre reagiu. Aceite o chamado de Deus para essa missão. A missão de levarmos pessoas que antes, como nós, eram inimigas de Deus, a se tornarem amigas dele. Como hoje, pela misericórdia e pela graça dele nós somos. Fala com Deus agora. Para que Ele te ajude. Para que Ele faça você ver. Que Ele leve você a perceber o quanto você pode quanto talvez você não está percebendo. Quantos ainda, por conta de coisas tão pequenas, e tudo é pequeno perto da graça que nós temos para fazer a vontade de Deus. Quantos, por coisas tão pequenas, e principalmente pelo egoísmo que ataca, e a pessoa acaba cedendo a ele, ainda está mais escandalizando do que agregando ao reino. Quantos estão tirando quantos estão afastando pessoas de Deus? Porque estão representando Deus muito mal. Não é, lembre-se, não é só quando você fala o nome de Jesus que você representa Jesus. Você que alguém sabe que frequenta uma igreja cristã, que é um cristão, que já se apresentou para alguém como um cristão, quando você fala, quando você age, quando você faz alguma coisa, você está representando Cristo. Você está falando em nome de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. E Deus espera que você seja um cooperador dele, e não um atrapalhador dele. Nós temos a missão de cuidar dos negócios do nosso Pai, como Jesus, nosso irmão, cuidou. Ele foi o filho primogênito, o mais velho da família que nós fazemos parte hoje como filhos adotivos, como ramos enxertados, porque não somos
judeus e temos o sangue do Abraão, mas cremos em Jesus e por isso também somos feitos herdeiros da promessa de Deus para o seu povo. Mas quantos ainda permanecem no egoísmo? Quantos ainda estão inseguros? Não fazem, não abençoam, não dão ouvidos a Deus, não fazem a vontade do Senhor. Quantos têm vivido dessa forma? Quantos? E Deus espera que você faça a vontade dEle. Deus espera que você dê a Ele condições para Ele fazer ainda mais na sua vida. Mas para isso não pode represar o que Ele já tem feito. Fale, faça, haja, transborde. O que Deus multiplicou em você não é para você ficar, é para você dividir com 2, 3 ou mais. O conhecimento que você tem hoje, compartilhe com quem não tem. O pão que Deus aumentou na tua mesa, forneça quem não tem nada para comer. A sabedoria que Deus tem te dado, use-a para ajudar pessoas a terem uma vida melhor, mais digna. E principalmente, a conversão que Deus te levou a fazer, saindo do caminho para a perdição, para a condenação eterna, para o caminho da luz, conduza pessoas para esse caminho, para que também junto com você façam essa conversão e saiam da condenação eterna para a salvação eterna. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora e eu peço, ajuda cada um de nós, nos conduza, Senhor, nessa obra, nos ajuda, eu peço, desperta cada um para a missão que o Senhor deu, para aqueles que ainda não te conhecem, virem a te conhecer, a começar por aqueles que convivem conosco, na nossa casa. O Senhor investiu, falou tanto de relacionamento, o Senhor nos ensinou, o Senhor, meu Deus, nos chamou a atenção, e eu peço, meu Deus, que essa unção agora seja recebida, para que cada um aqui seja um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um parente, um ente querido, um amigo, um apoio melhor para alguém, e assim cumpra com a sua missão, de levar pessoas que hoje são inimigas do Senhor, a se tornarem amigas do Senhor, para viverem a Tua palavra, para cumprirem com o Teu chamado, para deixarem, meu Deus, a perdição e virem, meu Deus, para a luz. Nos ajuda, meu Deus, porque como diz a Tua palavra, sem o Senhor nós nada podemos fazer, e eu oro para que esse povo amadureça, cresça e aprenda com o Senhor, que é manso e humilde de coração, para se derramar, para transbordar na vida do próximo, para assumir a sua missão e inclusive crescer e adquirir ministérios na Tua obra, fazendo a Tua obra, meu Deus. Ajuda cada um, Senhor. Abençoa cada um, para que cada um, se colocando na condição de bênção, seja e se coloque na mesma posição que o Abraão, que por causa dele, muitos, que cada família seria abençoada por causa dele. Abraão assumiu, meu Deus, esse papel, e foi uma bênção, porque nós vemos a Tua palavra nos mostrando que aqueles que nasceram na casa dele,
aqueles que estavam aos cuidados dele, aqueles que estavam junto dele, aqueles que o acompanhavam, eram bem-sucedidos no que faziam. Nós te pedimos, nos dê essa graça. Derrama sobre nós essa unção. E que a cada dia, meu Deus, seja possível ver a tua glória transbordando de nós, por palavras, por condutas, por comportamentos, por procedimentos, por reações, por expressões, por doações, por entrega da nossa parte, por transbordo, meu Deus. Eu creio, meu Pai, eu tomo posse dessa unção. E eu declaro que essa unção atinja a vida de cada um aqui nessa tarde, para que o teu povo faça a tua vontade, cumpra com a missão e leve e converta pessoas do caminho mau em que elas estão para o teu caminho, para a verdade, para a salvação no Senhor. É o que eu creio, meu Deus. Eu declaro e eu abençoo a vida de cada um, e eu concordo com a materialização hoje, que é o nosso encerramento, o último dia desse propósito de fé, dos projetos de conquistas para 2022. Eu agradeço por cada vitória, eu agradeço ao Senhor por cada resposta, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por cada materialização, porque eu sei que cada um que pediu, que clamou, que perseverou, que deu condições ao Senhor, foi respondido, foi atendido e foi, meu Deus, abençoado pelo Senhor. E que ao longo deste ano de 2022, nós veremos a tua glória. Nós receberemos 10 vezes mais do que nós já tínhamos, do que tínhamos alcançado, do que já tínhamos vivido, do que havia em nós. Que o Senhor faça 10 vezes mais. Eu declaro 10 vezes mais. Eu declaro, meu Deus, eu tomo posse e eu te agradeço pela realização de cada sonho e pela materialização de cada projeto, em nome de Jesus. Eu concordo, Senhor, mais uma vez com cada oração, e eu ligo cada uma delas aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém.